Tempos atrás, quem é que já viu os pulgões? Alguém já viu um pernilongo acertar? Você já teve já tinha pernilongo lá em casa, tá uma coisa. Comprei uma raquetezinha elétrica, fico lá. Mas você notou um dia, vocês prestem atenção, deixa o pernilongo sugar. Deixa ele parar. Como é que ele faz? Alguém sabe como é que é? Ele vem, pousa, o que ele faz? Ele tem um estiletezinho que ele vai furar para chegar na nossa veia, né? Correto ou não? Ele, quando ele pousa em cima da gente, ele enfia o estilete direto assim. Vocês nunca fizeram, nunca notaram como é que o pernilongo trabalha, não? Ele para, aí faz assim, ele não fica não, faz assim, faz assim, aí quando ele faz assim, ele fica, aí ele sobe a bundinha assim, o pernilongo não é rabeia, sacaninha, ele não é, ele vai, quando ele enfia, a mesma coisa o pulgão. O pulgãozinho, ele vem, ele é gordinho assim, ali, até na nossa pele não é tão assim não, né? Mas no caso do pulgão é como se fosse uma brocazinha, né? Uma elétrica, né? E agora aqui eu vou ter que vai ter que passar a celulose, né? E aí um cara teve a ideia de fazer um experimento do pulgão. Imagina, pulgãozinho aqui em cima, pulgãozinho embaixo, né? O que ele teve a grande ideia? Vocês notaram que onde tem pulgão tem o quê? Formiga. E a formiga come o quê? Hein? A bostinha que vem do pulgão. Ele limpa o excremento do pulgão. O pulgão, na verdade, ele está sugando o quê? Sacarose. E está defecando o quê? Não sacarose em cima, ele defecando compostos que tem sacarose. Né? Mas eles são muito mais inteligentes, né? O cara que fez. Ele falou assim: e se eu agora vier e cortar isso aqui? E deixar só o. O que o cara fez? Você acredita mesmo? Deixou só o biquinho. Porque o biquinho do pulgão literalmente chegou aonde? No floema. Literalmente chegou no floema. E se agora o cara teve essa ideia, ele ministrar um composto aqui, ele ministrou qualquer coisa aqui, e depois de um certo tempo ele coleta aqui, o material radioativo, obviamente, não saiu de cá, né? Entendeu? O que ele teria? Ele tinha um espaço, né? Que percorreu, olha que legal, que percorreu, e ele marcou o quê? Ele marcou o quê? O tempo. O tempo que ele ministrou e o tempo que saiu lá embaixo, né? O material radioativo. Se ele tem o tempo e o espaço, ele tem o quê? Velocidade. Ele tem o quê? Velocidade. Então qual é a velocidade de translocação dos fotossimilados nos vegetais? É o mesmo? Não. Espécie dependente. Na cana de açúcar é de 80 até quase 3 metros, 270 centímetros por hora. Então, começou a fazer fotossíntese. Tem síntese de glicose, está tendo agora são 9h20. Quando for às 10h20 na cana, já chegou aonde? Na raiz. Já rodou o quê? 3 metros. Está entendendo a velocidade? Já na soja, 1 metro por hora. 1 metro. Na cana, chega a 3 metros por hora. No caso da videira é mais 50, 60 centímetros por hora, nem metro por hora. E no caso da beterraba, é muito rápido, porque a beterraba é desse tamanhozinho, né? A beterraba já sai folha praticamente, é o quê? 1 metro por hora. Então a beterraba é assim, sintetizou rapidinho, já está lá embaixo.
Ou seja, a translocação é espécie dependente e eu diria para você extremamente rápido. Meio metro por hora, 1 metro por hora. O que já encontraram no floema? Açúcar. Aí tem uma coisa que é transportada no floema, que é o chamamos de nitrogênio, o quê? Orgânico. O que são nitrogênio orgânico? Nós falamos? Aminoácidos. Sacarose, principalmente, e nitrogênio na forma de aminoácidos. Hormônios, nós vamos ver, vocês vão ver, já começa a ver essa semana, e eu falo na próxima semana também de hormônios. Então, a translocação via xilema, via floema, é espécie dependente. A velocidade, eu diria para vocês, que é bem rápido. Pois não. Quais são os fatores que afetam a velocidade? Vai depender muito, deixa eu chegar ali, você vai ver uma coisinha no caso da sacarose, tá? Deixa eu só tentar explicar, vamos explicar isso aqui. Lá em 1930, então, vem a teoria, que é utilizada até hoje, do tal do fluxo de pressão, fluxo de massa, para explicar como que a sacarose desce. Tá? Então, sacarose sobe e desce, mas nós vamos mostrar como é que desce aqui, via floema. Então, nós temos um ponto aqui, esse aqui é a folha. Olha aqui a folha, aqui o caule. Então, nós vamos sair da folha e vai lá para o caule. O que está acontecendo no ponto 1? No ponto 1, olha que legal. No ponto 1, está acontecendo o quê? Fotossíntese. Aqui, no ponto 1, fotossíntese. Então, está produzindo o quê na fotossíntese? Está produzindo o quê? A alta concentração de glicose. Correto? Então, no ponto 1, a glicose, alta concentração de glicose. Nós estamos falando de translocação de sacarose, alta concentração de glicose, alta síntese de quê? Sacarose. Correto? Alta síntese de sacarose. O que está acontecendo agora? Então existe a teoria do fluxo de massa aqui do ponto 1, tá? Para chegar até na pontinha do floema aqui, ó, desse ponto 1 até na pontinha do floema, que nós chamamos teoria do fluxo de pressão, do fluxo de massa. Então, tem muita sacarose nesse ponto 1, por diferença de concentração, ocorre então uma migração, vai empurrando, sai desse ponto 1 da folhinha aqui e vai andando para cá, vai empurrando para cá. Vai empurrando, bom, pela teoria do fluxo de massa. Diferença de concentração. Tem muito aqui no ponto 1, vai empurrando para o ponto 2. Só que esse ponto 2 está na pontinha do quê? Do floema. Olha que legal, está na pontinha do floema. Chegando aqui no ponto 2 agora, qual é a concentração de sacarose? É alta ou é baixa a concentração? Já que está empurrando para cá. Alta concentração de sacarose. O que está acontecendo com a alta concentração de sacarose? Quando tem muito soluto lá, o que acontece com o potencial hídrico daqui, hein? Diminui ou aumenta? Diminui o que? O potencial hídrico. Quando a gente fala diminui o potencial hídrico nesse ponto 2, que é na portinha do floema, diminuiu o potencial hídrico em relação... Qual é a próxima pergunta agora? Em relação a quem? Diminuiu, em relação a quem? Ponto 1. Em relação ao ponto 1 diminuiu, em relação ao ponto 1. Mas em relação a outra coisa também que pode ser além do ponto 1. Está todo mundo ali, muito bom. Em relação ao xilema. Em relação ao xilema, muito bem. Então o potencial hídrico desse ponto 2 aqui, ele diminui em relação ao xilema. Quando ocorre a diminuição de potencial hídrico, até agora eu falei de fluxo de quê? Fluxo de soluto, fluxo de sacarose. Saiu sacarose do ponto 1, foi para o ponto 2. Eu falei de água aqui? Não, estou falando apenas de soluto. Quando o ponto 1 foi para o ponto 2. Chegou na portinha aqui do floema, muita concentração de sacarose diminuiu o potencial hídrico do floema no ponto 2. Em relação ao xilema. Então agora o xilema
está com potencial hídrico que maior que o potencial hídrico do 2. Então o potencial hídrico aqui do xilema é maior que o potencial hídrico do floema no ponto 2. Correto? O que ocorre agora? Vem água do xilema. Agora ocorre fluxo de água. De onde? Do xilema para o ponto 2. Então agora, sim, muito bem. Agora, a água sai de onde? Vem para onde? Do xilema. A água sai do xilema, a água está com o ponto 2. É 2 horas. O que faz com que ocorra o quê? Diferença de não. A água sai do xilema agora veio para o floema e faz o quê? Empurra com a sacarose e empurra a sacarose para onde? Então o que é feito a seiva elaborada? Qual que é o constituinte da seiva elaborada? A água é mais o quê? Principalmente? Sacarose. Quando você pega um matinho, você pega, por exemplo, o pulgão, quando ele suga, o negócio está o quê? Está doce, não está? Por que está doce? Sacarose e água. Entenderam o fluxo? Então, como é que ocorre o fluxo basílico de fotoassimilados? Tem que haver uma diferença entre o quê? Diferença potencial entre quem? Xilema aí, lá em cima, do lado. A água sobe, entra no xilema e o floema empurra a seiva para baixo. Eles não se conectam parede a parede. Não, parede a parede conecta, mas não há conexão. Não há passagem de água. Não há passagem de água no xilema para floema. Vai lá em cima, só que desce em cima. Mais uma função, como que a água chega lá em cima? Então, a água que está lá em cima pode ser utilizada para fotossíntese e pode ser utilizada para quê? Translocação de fotoassimilados. Como é que ela faz? Empurrando que agora os fotoassimilados para baixo. Legal ou não? Muito legal. Muito legal. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos vendo então, semana que vem a gente começa aqui com hormônio. Eu vou dar uma introduçãozinha de fonte dreno e a gente começa aí com hormônio. As listas, por favor. Pegou o ponto, né?